Diabetes é uma doença que ocorre quando o corpo não consegue processar adequadamente a glicose, o açúcar do sangue. Hoje, 415 milhões de pessoas pelo mundo têm diabetes, ou seja, 1 em cada 11 pessoas. A previsão é que em 2040 já sejam 1 em cada 10 pessoas, ou 650 milhões. A doença é crônica, mas mata e muito. A cada 6 segundos, uma pessoa morre por causa do diabetes. Quem vai nos explicar um pouco mais sobre o diabetes é a endocrinologista Fernanda Tavares, da Sociedade Brasileira de Diabetes. Olá, Fernanda, bem-vinda ao Cidadania. E explica pra gente quais são os tipos de diabetes. O diabetes ele pode ser classificado em 4 tipos principais, que seriam o diabetes tipo 1, que é quando existe uma falência total na produção de insulina desde o momento do diagnóstico. É um diabetes mais prevalente em crianças, em adolescentes, embora não seja impossível acontecer em outra faixa etária. Nem sempre, então, a pessoa já nasce. Eu pensei que o diabetes 1 era, assim, o bebê já nasce com a doença, nem sempre. Não, o fator genético influencia, os fatores ambientais, em algum momento da vida, né, mais comum na criança, no adolescente, aquela predisposição se soma à influência ambiental e o diabetes tipo 1 acontece. É uma doença autoimune, na maioria das vezes, né, como se o corpo reconhecesse o pâncreas como um corpo estranho, como algo estranho que não é bem quisto a ele. E com isso existe uma atividade ali inflamatória, autoimune, que vai destruindo as células do pâncreas. O próprio corpo faz essa autodestruição, né? Então, esse é o tipo 1. O tipo 2, que é o mais prevalente, né, que está associado aí à epidemia da obesidade e da síndrome metabólica como um todo, né, no nosso dia a dia, é uma doença da atualidade, né, como você disse, uma doença crônica extremamente importante, a mais prevalente. Temos o tipo de diabetes gestacional, que seria um terceiro tipo na classificação do diabetes, e outros tipos de diabetes que são relacionados ao uso de medicamentos ou doenças bem específicas, ou também de doenças genéticas, mas são casos menos prevalentes, menos comuns, que se enquadrariam nesses outros tipos de diabetes. Agora, essa epidemia mundial, esse diabetes que está aumentando muito, é o tipo 2? Sim, principalmente o tipo 2. E por quê? A gente tem visto, assim, Roberta, uma inversão no que a gente acreditava de epidemiologia, porque antes a gente colocava, assim, quando se estudava, né, o diabetes tipo 2 é o diabetes do adulto, acontece após os 40 anos. Hoje, e cada vez está mais cedo. Mais precocemente, crianças, adolescentes, né? E muito associado mesmo à epidemia da obesidade, a essa mudança que a gente teve em hábitos, né, e estilo de vida no geral. Que seria, então, assim, exercício, né, que é muito recomendado, mas basicamente também a alimentação, né? O que causa, quais são os hábitos que causam o diabetes tipo 2? O excesso de peso por si só, né, já poderia ser um gatilho para pessoas que têm já uma predisposição. Também a genética é importante no tipo 2, mas isso pode ser perfeitamente contornado com hábitos de vida saudáveis, né? Então, uma vida sedentária, né, uma alimentação rica em alimentos, em doces, em carboidratos simples, em gordura, né, tudo isso pode favorecer o aparecimento do diabetes numa idade mais precoce. E tá cada vez mais, não é só a projeção, né, que vai aumentar, mas também se a gente for olhar, né, há 100, 50 anos atrás, tinha muito menos, né? Muito assim. menos. Tem várias coisas que a gente poderia discutir, assim, que são variáveis para essa interpretação. O critério de diagnóstico do diabetes mudou. Então, antes a gente colocava como critério uma glicemia acima, que é o açúcar no sangue, acima de 140. Hoje é acima de 126, então mais pessoas se enquadram nesse critério. Então, tem algumas outras coisas aí, além dessa questão somente, né, do crescimento do diabetes em números absolutos. Outra coisa que tem aumentado muito, que tem contribuído muito para o aumento do diabetes, é o próprio envelhecimento populacional. Então, está tendo uma inversão daquela pirâmide,
né? Então, antes a gente tinha uma pirâmide bem bonitinha, né? A população jovem, né, mais prevalente, e os idosos, né, e com a medida que ia passando a idade diminuía. Hoje não, a gente tem o número, né, de pessoas idosas tem aumentado, e o diabetes também é uma doença idade dependente. A gente sabe que tem aumentado também numa faixa etária mais nova, mas continua sendo uma doença idade dependente. Então, isso também favoreceu muito o crescimento do diabetes. Paralelo a isso, a diminuição da mortalidade devido a doenças infecciosas, né? Então, antes morria-se muito de doença infecciosa, então isso também nem nos países subdesenvolvidos tem acontecido mais. Então, melhorou muito essa questão da longevidade, né, do viver mais tempo, as doenças infecciosas diminuíram, então com isso, né, a prevalência do diabetes tem aumentado, não só do diabetes, as doenças crônicas em geral. Você mencionou os países subdesenvolvidos, o próprio diabetes antigamente era considerado uma doença de países desenvolvidos, isso também já mudou, né? Muito. O que aconteceu? Por que isso aconteceu? Muito pela oferta do alimento mesmo, né? A gente quase não vê mais caso de desnutrição, né? Nós moramos, o Brasil é um país ainda considerado como subdesenvolvido, a gente não vê isso, salvo em poucas regiões do país, mas mesmo nessas regiões, e se tem estudado muito a respeito disso, né? O alimento chega, mas chega o alimento que não é saudável. De pior qualidade. De pior qualidade, os mais calóricos, os mais industrializados, então refrigerantes em excesso, muito açúcar, né? Então, mesmo em áreas onde antigamente a gente fala 30 anos, 20 anos atrás, não é tanto bem recente, tempo assim, né, que existia uma prevalência de desnutrição ou subnutrição. Hoje a gente tem o inverso disso, né? Crianças obesas nessas populações, até em aldeias indígenas, por exemplo, né, onde o hábito alimentar mudou totalmente. E já está aparecendo também diabetes em aldeias. Diabetes, obesidade, né, que são coisas que caminham juntas. Agora, antes mesmo do diabetes, existe também a classificação do pré-diabetes. O que seria isso? A gente tem critérios bem estabelecidos para diagnóstico de diabetes, né? Que seriam, então, 2 glicemias de jejum acima de 126, aí já seria considerado como diabetes. Um exame que reflete a glicemia dos últimos 3 meses, que é chamada de hemoglobina glicada, se esse valor for maior que 6,5 ou igual, também é considerado diabetes. Quando a gente faz uma curva glicêmica, que faz a sobrecarga com açúcar, que induz a pessoa a liberar a insulina, e essa pessoa não consegue queimar o açúcar ingerido, e a glicose vai para cima de 200 na segunda hora após a ingestão, também é diabetes, né? Ou se a gente faz uma glicemia ao acaso e tiver sintomas num pronto-socorro ou numa campanha e for maior que 200, também é diabetes. Então, esses são os critérios, tá? E o que é normal? Normal é quando a glicose, então, para diabetes ela é maior ou igual a 126 e o normal é a glicose ser menor que 100. Né, de 99 para baixo. Esse intermediário entre 100 a 125, né, é o valor que a gente sabe que existe um risco para deflagrar o diabetes, né, mas não é ainda diabetes, né? Essa é a definição do pré-diabetes, quando a gente tem valores intermediários entre o que é diabetes e o que é normal. E aí, no caso, assim, aí o que é recomendado? Para a pessoa ficar alerta, né? Quer dizer que ela está quase desenvolvendo diabetes. Exatamente. É aquele sinalzinho amarelo piscando, falando, vamos tomar providência, porque existe um risco potencial muito grande de vir a ter diabetes. E mais, o pré-diabético também pode ter complicações. Então, quando a gente fala de complicação do diabetes, que está muito associada ao tempo de doença e ao controle ruim do diabetes, então, quanto mais tempo de doença e quanto pior for o controle da doença, maiores são as chances da pessoa, do paciente, desenvolver complicações associadas ao diabetes. E quais são essas complicações? Só para a gente voltar ao raciocínio, no pré-diabetes, isso também pode acontecer, essas complicações, porque no final das contas é uma síndrome inflamatória. Então, neuropatia diabética pode acontecer em pacientes também com pré-diabetes. Então, assim, é um sinal de alerta para tentar reverter, é possível mudar isso, né? E a gente até recomenda, às vezes, medicamentos para o tratamento também do pré-diabetes, às vezes não somente mudança de estilo de vida,
para evitar, não para evitar as complicações e para evitar essas progressões, né? As complicações crônicas do diabetes, as principais, estão associadas a problemas nos olhos, então o diabetes é a principal causa de cegueira no mundo. Problemas renais, então também, de novo, diabetes é a principal causa de hemodiálise, de insuficiência renal terminal, né? É a principal causa de amputações não traumáticas, então por conta da neuropatia diabética, então os nervos também podem ser acometidos, né? Então, que a neuropatia, então, é quando afeta os nervos. Sim. Isso se E os traduz nervos mais comumente ou principalmente afetados são os nervos periféricos, né? Então, que respondem à sensibilidade de extremidades em especial, assim, que é a forma mais prevalente da neuropatia diabética. Então, o paciente perde a sensibilidade, se machuca, não sente que machucou, né? E por aí vem uma ulceração, uma infecção que predispõe à amputação, assim como desfecho final. Então, é por conta da neuropatia. Então, a gente tem a neuropatia, a doença renal do diabético, a retinopatia, que é a doença dos olhos, né, que é associada ao diabetes, é um alto risco de mortalidade cardiovascular, né, que é o que mais mata no final das contas, como complicação assim, crônica do diabetes, o risco de morte por doença cardiovascular. E num contexto maior, Roberta, a gente poderia enumerar outras coisas. Alguns tipos de câncer também são mais comuns em pacientes, em pessoas que têm diabetes. Então, câncer de endométrio, por exemplo, na mulher, câncer de mama, câncer de próstata no homem também está associado a essa resistência insulínica, a esse estado de diabetes, né, a glicotoxicidade ao longo da vida. Então, é uma doença que realmente afeta todos os órgãos e que a gente tem que tomar cuidado. E um cuidado muito maior, assim, porque a pessoa muitas vezes não tem sintomas. Então, a hiperglicemia vai ali, cronicamente, gerando toxicidade para o organismo, lesionando vários órgãos, e a pessoa não sente, né? Muitas vezes a gente até faz diagnóstico de diabetes já na vigência de complicações, pela falta de sintomas específicos ou porque a pessoa não atentou àquilo, ou mesmo aquelas pessoas que têm diagnóstico estão tão bem, levam tão bem a sua vida no dia a dia, que não dão a importância, vão dar importância na vigência também de complicações, né? Então, é meio traiçoeiro isso aí. Além disso, tem também outras doenças que são associadas, né? A artrite reumatoide, por exemplo, pode ser encarada como um sinal, uma pessoa tem mais tendência a vir a desenvolver diabetes? Sim, as doenças reumatológicas hoje, principalmente a artrose, hoje tem sido mais uma doença que pode correr em paralelo ali com diabetes, né? Então, todos esses órgãos, e a gente agora tem estudado muito os ossos também, as articulações, como sendo diferentes, assim como também sendo possivelmente afetadas pela glicemia ao longo do tempo. A artrite reumatoide é uma doença autoimune, já seria um pouco diferente, assim, mas a artrite em si, o processo de artrose, também pode estar associado com diabetes ao longo do tempo. Então, quer dizer que seria, por exemplo, um sinal que a pessoa pode vir a desenvolver o diabetes, a pessoa que tem artrose? A artrose é muito comum e faz parte do envelhecimento, né? Então, não necessariamente dessa forma, assim, eu tenho artrose, eu tenho mais risco de ter diabetes. Se eu tenho artrose, não, provavelmente eu já tenho uma certa idade, por conta disso, eu tenho mais chances só por isso, né? Mas o que a gente tem que pensar, eu acho que o raciocínio seria o contrário. Se eu tenho diabetes e eu tenho mais chance de ter um processo de artralgia, de artrose, de artrite. Ah, entendi. Agora, e para essas pessoas todas que estão nessa situação, qual é a recomendação, assim, além da mudança de hábitos? Para quem não tem diabetes e tem uma história familiar bastante positiva para diabetes, a recomendação principal, porque a genética a gente não muda, né? Então, isso aí não tem como mudar, mas a recomendação seria justamente o que você comentou, mudança de estilo de vida, exercício físico, tentar manter-se num peso adequado, não precisa ficar magro, mas manter-se num peso bom, adequado para a idade e gênero, né? Alimentação saudável, então evitar alimentos muito ricos em carboidratos simples, açúcares simples, excesso de gordura, principalmente a gordura de origem animal.
Se a gente puder também evitar estresse, né? Outras coisas também são fatores aí associados, né, à nossa vida moderna e que também estão aí associados ao gatilho para o aparecimento do diabetes. Para quem já é diabético, além dessas recomendações de mudança de estilo de vida, que é o pilar de todo o tratamento, não tem como a gente fugir disso, é cuidar da melhor maneira possível. Né? Não esquecer que o diabetes pode complicar e que a própria história natural do diabetes evolui dessa forma. Então, quanto melhor o controle, menores são as chances de desenvolver as complicações tão temidas. E depois que já virou diabetes mesmo, não é mais pré-diabetes, não tem mais volta? Pode ter, sim. Pode ter, ainda é possível reverter? Sim, é possível, sim. É um assunto assim, bem debatido, a gente às vezes fala é doença crônica, não, perca peso, mude o seu estilo de vida. Pode ser sim que você não precise de remédio e isso aí fique adormecido muito tempo. Mas e depois que já começou a tomar o remédio, aí é mais difícil alterar com o estilo de vida ou ainda é possível? Não, é possível. Sempre a questão maior então. é porque sempre é possível, a questão maior é que não é fácil. Então, quando a gente lê os consensos hoje, né, as diretrizes de tratamento, que a nossa sociedade de diabetes tem essas diretrizes e outras sociedades, né, internacionais também têm, o que eles recomendam é para a gente não perder tempo com o tratamento medicamentoso. Se a gente orienta a mudança de estilo de vida, mas não espere o paciente aderir a isso para você iniciar o tratamento medicamentoso. Né? Porque isso não é fácil, às vezes a gente perde muito tempo, mas em se fazendo a mudança de estilo de vida adequadamente, perfeitamente possível, e é o que depende da gente, é isso que eu falo sempre para os meus pacientes. Idade, a gente não muda, genética, a gente não muda, mas exercício físico, alimentação saudável, perda de peso, depende da gente, e esse querer, essa motivação, às vezes é difícil, sabe? Na prática é bem complicado, então a gente sempre encoraja, mas muitos pacientes conseguem, né? Igual parar de fumar, parar de beber, não é fácil, né? A comida pode ser um vício também, né? É cômodo, né? A gente chegar no trabalho, estou cansada, não vou fazer exercício, isso acontece com todo mundo, a gente sabe do dia a dia como é difícil. Né? Mas se acontece, se é possível fazer isso, se a pessoa é engajada nessa mudança, perfeitamente possível sim, né? Deixar de tomar remédio, ou diminuir bastante a quantidade deles, ou demorar mais para aumentar a dose, né? Tem sempre o benefício sim. Mas então, assim, até a razão, assim, é tão difícil porque são os hábitos que, na verdade, são os mesmos hábitos que muitas vezes levam a doença a se desenvolver, né? Uhum. E que é o fundo, a raiz dessa epidemia que a gente está presenciando. Muito, né? A gente viveu uma época de escassez de alimento total, né? Há muitos anos atrás. E acabou que foi quase uma seleção natural, né? Quem sobreviveu à escassez de alimento? Aquele organismo que conseguia reter a caloria, que conseguia armazenar, né, a gordura, a energia. E isso foi a nossa genética, é o que favorece, é que a maioria de nós carrega. Né? E aí o que acontece hoje? A gente tem alimento demais, comida demais, alimentos saborosos são os que mais contêm, né? As facilidades do dia a dia, fast food, tudo que a gente tem de mais fácil e às vezes até mais saboroso é o mais calórico. Né? E ainda mais o paralelo da questão do preço também, né? Os alimentos, né, orgânicos, alimentos mais saudáveis, alimentos integrais, né, alimentos dietéticos, light, eles são muito mais caros. Então, tem muitas ponderações aí a serem feitas. E ainda aliado também com a vida cada vez mais sedentária, né? Exatamente. Ninguém mais tem que, né, caminhar tanto, sempre tem coisa. Aí tudo isso é aliado. São coisas, né, que se somam. E qual a perspectiva que você vê aí para a humanidade? Será que vai ser possível reverter esse processo? A gente espera que sim. Eu acho que tem um olhar mais atento hoje do mundo para isso, né? Porque, como você falou aí no início, né, do programa, se nada for feito, essa prevalência do diabetes só vai aumentar.
Então, hoje a gente já tem, né, aí 1 em cada 11 pessoas, né, com diabetes no mundo todo. Muitos nem sabem que são diabéticos, né? Se chegar 1 para 10, 1 para 9, é uma projeção muito assustadora, né? Envolve muitas coisas, isso aí, e essa projeção envolve muitas outras coisas, gasto, né, com previdência, gasto com hospitalização, com internação, com tudo que requer assim, as complicações do diabetes. Imagina, hemodiálise, tratamentos, né, diversos para problemas cardiovasculares, tudo isso demanda um custo muito grande. E isso tem já despertado a atenção de muitos países, né? Os Estados Unidos, por exemplo, com o Obama fez um governo bem voltado para isso, né? Com políticas favorecendo, incentivando, encorajando mudança de estilo de vida. Então, eu acho que a tendência é que isso mude. A gente espera que sim, né? Os olhos estão atentos para isso. Precisa, né, de acontecer. A gente até comentou que é uma doença que já foi do primeiro mundo, agora, né, é dos países subdesenvolvidos. Como está o Brasil em comparação aos outros países? Assim, a gente fala que já foi de primeiro mundo, hoje é de países desenvolvidos. Eu diria que hoje é do mundo inteiro, né? Porque continua lá também, né? Veio para cá. Também, né, tem essa. Então, a projeção do Brasil é bastante semelhante com a do restante do mundo, né, com os países desenvolvidos. Estima-se que 8,7% da população brasileira tenha diabetes e é uma projeção estimada porque alguns locais não têm estudos tão robustos, né? Então, a gente tem estudos muito bem feitos e desenhados aqui na região sudeste, aqui em Brasília, na região sul, mas nos estados de norte e nordeste essa projeção ainda é um pouquinho, os estudos ainda são um pouquinho falhos, mas por estimativa, mais ou menos 8,7% da população brasileira com diabetes, né? Então, é um número bem expressivo. Agora, antes de apresentar mesmo as características da diabetes ou mesmo da pré-diabetes, às vezes a pessoa já pode ter, né, uma tolerância maior à insulina, os níveis já um pouco alterados e não saber, né? Como descobrir? É o que a gente chama de resistência insulínica, porque para haver o diabetes, a gente tem que ter algum grau de falência pancreática. Então, o diabetes tipo 2, por exemplo, ao ser diagnosticado, mais ou menos 50% já de falência de células pancreáticas ocorreu para que essa glicemia ultrapasse o valor de 126 e aí tenha o diabetes propriamente, né? A hiperglicemia propriamente dita, que é o que caracteriza o diabetes. Então, mas antes dessa falência pancreática, um sinal importante é o sinal de resistência insulínica, ou seja, eu tenho insulina, meu corpo produz insulina, mas é uma insulina que não funciona direito. E ela não funciona direito principalmente por conta do excesso de gordura, especialmente a gordura abdominal. Então, é como se o organismo produzisse insulina e a gordura não deixasse a insulina agir. Então, vira ali um combate mesmo entre a insulina e a gordura visceral. O que o organismo acaba fazendo? Produzindo mais insulina para vencer essa barreira e durante um tempo consegue se manter, apesar da resistência, consegue se manter a glicemia normal. A partir de um determinado ponto, o pâncreas vai cansando de produzir insulina e aí vai se evoluindo para a falência, né? As células beta do pâncreas, que são as células que produzem insulina, elas vão morrendo, digamos assim, e com isso aí a gente já não consegue mais vencer essa resistência onde a hiperglicemia se instala. Agora, e esse momento aí da resistência é um momento silencioso, a pessoa não sabe ainda? Não sabe, não sente nada. Até o próprio diabetes, nos diagnósticos iniciais, não tem muitos sintomas. Porque a gente fala assim, diabetes dá muita fome, muita sede, né? A pessoa vai muitas vezes ao banheiro, faz muito xixi, tem turvação visual, tontura, enfim, mas isso é quando o nível de glicose já está acima de 300 habitualmente, né? Então, é uma fase bem tardia já da doença. Aqui a gente falando de diabetes tipo 2, né? É diferente do tipo 1, que os sintomas são bem mais precoces, o diagnóstico é bem mais rápido. Mas no tipo 2, que é a nossa maior preocupação, né, pela essa grandeza e proporções epidêmicas que tem, normalmente é assim, então não dá sintomas.
Então, o ideal seria todo mundo, né, procurar ter bons hábitos alimentares e uma vida saudável. Vida saudável, manter-se no peso. E quem tem histórico familiar, procurar um centro de saúde, um clínico, para fazer a triagem para o diabetes, né? Porque quanto antes diagnosticado, quanto antes tratado, quanto antes a gente tiver envolvimento com as metas de bom controle, melhor a longo prazo para evitar as complicações. Inclusive, vocês têm bastante informação no site, né, da sociedade. Sim, o nosso site da Sociedade Brasileira de Diabetes, né, a SBD Nacional é diabetes.org.br. Tem 2 links lá, o canal para profissionais de saúde e o canal para o público. Né, e temos página no Facebook, no Instagram, né, quem quiser seguir, sempre a gente está ali alimentando com dicas, com palestras, com aulas, né, e tem os manuais também de alimentação, de exercício físico. É um site, é um dos mais acessados no Brasil todo e é um site muito rico e com informações confiáveis. Que ótimo. Então, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Eu agradeço também a você que nos assiste. Se você quiser fazer uma sugestão, ligue 0800 61 2211 ou mande uma mensagem de WhatsApp para 999 66 1616 e diga que é para o Cidadania da TV Senado. Se você quiser rever esse programa ou outros da nossa grade, acesse nosso site na internet senado.leg.br/TV. Fique agora com a nossa programação e até a próxima.